No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Recesso parlamentar termina nesta segunda-feira e o Congresso retoma a análise de temas fundamentais para o país, como as reformas administrativa, tributária e eleitoral, o licenciamento ambiental, a demarcação de territórios indígenas, bem como os trabalhos da CPI da pandemia, que pode complicar a vida do presidente Jair Bolsonaro. Fiocruz começa a fabricar de forma independente o insumo farmacêutico ativo para a produção de vacinas contra a Covid-19. Partidos pedem ao Tribunal Superior Eleitoral que exija explicações de Bolsonaro sobre fraudes nas eleições. Essas e outras notícias na edição desta segunda-feira, 2 de agosto do ano de 2021, do programa Faixa Livre. Comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Nós praticamente fechamos a última semana com mais um desastre para a cultura do nosso país. Aquele incêndio, na noite de quinta-feira, em um dos galpões da Cinemateca Brasileira, em São Paulo, que destruiu boa parte do arquivo histórico de produções cinematográficas, documentos importantes, tudo por culpa, mais uma vez, da irresponsabilidade desse governo, do senhor Jair Bolsonaro. Por conta disso, eu aproveito para fazer a leitura nesse nosso editorial de mais um belo artigo da jornalista Cristina Serra, publicado no último sábado pelo jornal Folha de São Paulo, que tem o título Bolsonaro e as cinzas do Brasil. A Cristina escreve o seguinte: o incêndio no depósito da Cinemateca Brasileira em São Paulo é uma metáfora dramática do Brasil sob Bolsonaro, sufocado por uma nuvem tóxica de cinzas e escuridão. Cultura, arte, passado, presente e futuro, devorados na fogueira da ignorância e da vulgaridade que tomou o país de assalto. O bolsonarismo é mais destruidor que os cupins, mas a comparação é até injusta com os insetos. Cupins têm papel fundamental nos ciclos ecológicos. Bolsonaro é praga de elevado potencial devastador, com seu cortejo tenebroso de generais, milicianos, pastores de Araque, trambiqueiros de vacinas, adoradores do nazifascismo, capitães do mato, jagunços no parlamento, capangas infiltrados nas instituições e aduladores do Deus Mercado. Bolsonaro odeia o Brasil. Por isso essa guerra sem trégua. Censo para conhecer o país e suas necessidades, educação e esporte, estímulo à produção científica, arte e cultura, meio ambiente saudável. Tudo que reafirma nossa dignidade como povo e que nos dá possibilidades de futuro é objeto da violência de terra arrasada, tragicamente representada nos mais de 550 mil mortos na pandemia. Já fora um prenúncio sua reação ao incêndio do Museu Nacional no Rio, em setembro de 2018. Abre aspas, já está feito, já pegou fogo, quer que eu faça o quê? Fecha aspas. Quantas vezes Bolsonaro reagiu com a mesma indiferença à escalada de mortes na pandemia? Abre aspas, e daí? Fecha aspas. O fogo na Cinemateca tem a mesma força simbólica dos ossos que os desesperados de barriga vazia
recolhem na fila do açougue, na capital do agronegócio, Cuiabá. Morte, fome, doença e tentativa de extermínio da memória nacional são resultado de uma guerra anunciada. Assistindo ao incêndio na TV, uma amiga mandou-me uma mensagem angustiada. O que vai sobrar deste país? Lembrei do samba de Nelson Cavaquinho e Elcio Soares. O sol há de brilhar mais uma vez. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. Bom, no primeiro bloco do nosso programa de hoje, a nossa querida Celeste Sintra havia pautado uma entrevista com o cientista político e escritor César Benjamin, que há muito tempo não falava aqui para o nosso programa, tem sido cobrado, inclusive, dos nossos ouvintes. Nós agendamos a entrevista com César, chegamos a enviar as perguntas para ele, mas infelizmente, depois de receber as perguntas, ele declinou na entrevista. Infelizmente, mais uma vez, nós não poderemos ouvir o César aqui no nosso programa. Ele alegou problemas particulares, parece que ele tinha um trabalho que surgiu de última hora para fazer e infelizmente não pôde nos atender aqui mais uma vez no programa. Então, por conta disso, nesse nosso primeiro bloco do programa de hoje, nós vamos repetir a entrevista que foi ao ar na última sexta-feira, com o vereador aqui do Rio de Janeiro, Chico Alencar. Eu peço desculpas a vocês, ouvintes, mas infelizmente é algo que foge do nosso controle. Infelizmente não é a primeira vez que isso acontece com o César, não é a primeira vez que ele declina de uma entrevista aqui conosco nesse formato, mas enfim, vida que segue. Agora vocês ficam com a entrevista com o Chico Alencar. Chico Alencar, bom dia. Bom dia, Anderson e ouvintes do Faixa Livre. É um prazer falar com vocês e vamos acabar com essa mistificação de que agosto, que está chegando, é mês de desgosto. Bom dia. Chico, muito obrigado por você mais uma vez se dispor a conversar conosco aqui no Faixa Livre. Chico, os parlamentos por todo o país estão passando por esse período de recesso, que acontece sempre no meio do ano e é alvo de críticas de boa parte dos eleitores. Não é diferente na Câmara dos Vereadores aqui do Rio, onde você exerce mandato. Eu queria começar esse nosso papo falando justamente a respeito disso, Chico. Quando serão retomados os trabalhos lá na Câmara? Quais as expectativas do seu mandato para esse segundo semestre do ano, onde os vereadores vão discutir temas de extrema relevância para o nosso município? Os parlamentos de todo o Brasil retomam os seus trabalhos agora, segunda-feira, 2 de agosto,
E a expectativa é que eles cumpram a sua função de fiscalização dos executivos e de produção de propostas de lei de interesse público que melhorem a vida da maioria da população, seja dos municípios, dos estados ou a população nacional. É bom lembrar que também o Congresso Nacional retoma suas atividades após um intervalo de 2 semanas. O Legislativo, se for poroso às demandas populares, é muito importante para a melhoria da qualidade de vida da nossa gente. Uma dessas pautas que será alvo da análise de vocês parlamentares, Chico, será essa que o prefeito Eduardo Paes está propondo, um plano de desenvolvimento do Rio de Janeiro para o pós-pandemia, batizado de Plano para a Retomada e o Futuro do Rio, que inclui 93 metas e investimentos da casa dos 14 bilhões de reais até 2024, nas áreas de saúde, habitação, emprego, meio ambiente. Parte desses recursos viria a partir de parcerias público-privadas. Você chegou a dar uma olhada nessa proposta do Eduardo Paes, Chico? Te agradou o que o prefeito propõe? São metas factíveis dentro da realidade financeira atual do nosso município? Anderson, no início do governo, em janeiro, o Eduardo Paes lançou também mais de 100 propostas e projetos. E agora, nesse segundo semestre, parece que ele requenta algumas delas, mas, sinceramente, para mim, o projeto mais importante que vamos discutir e debater é o do Plano Diretor Decenal, Plano de Estruturação Urbana e de Caminhos de Desenvolvimento com Justiça Social para a cidade do Rio de Janeiro. Eu tive a honra de trabalhar na elaboração com outros vereadores, lá no iniciozinho dos anos 90, no primeiro plano diretor da cidade do Rio. E foi um debate muito intenso, muito participativo até, e fixamos a ideia do sentido social da cidade e da propriedade. O solo urbano não pode ser objeto de mera disputa mercadológica, cada centímetro especulado para compra e venda, e sim como um território onde todos e todas, sem exceção, têm o direito à vida digna, à infraestrutura, aos serviços urbanos. Esse é o grande objetivo do plano diretor. Só se pode pensar no desenvolvimento de uma cidade se você levar em conta a profunda desigualdade social entre os seus moradores e como começar, pelo menos, a superá-la a partir de políticas públicas de moradia, de mobilidade urbana, de educação, saúde, saneamento básico. Quaisquer que sejam os planos, seja esse que o Eduardo Paes está batizando agora aí, com um nome pomposo, seja o tradicional plano diretor, cuja renovação já está atrasada, tem que ter esse objetivo, fazer do Rio de Janeiro uma cidade menos desigual, que apresente oportunidades para todos e que possa superar as suas mazelas, inclusive essa violência crônica, a agressividade no cotidiano que foi tomando conta daquela que já foi chamada de cidade maravilhosa. É possível fazer desse belíssimo cenário um local de uma humanidade melhor. E o poder público, inclui o legislativo, tem grande importância em relação a isso. E como é que se daria o debate a respeito desse plano lá na Câmara, Chico? Quais são os trâmites internos na casa? O prefeito chegou a encaminhá-lo oficialmente? E há clima favorável para a aprovação dessa proposta do Eduardo Paes? O prefeito Eduardo Paes está querendo apresentar esse plano e junto também o plano diretor. Eles são imbricados, eles se interpenetram na terça-feira, creio eu, e convidando os vereadores. Nós estaremos lá para ouvir a apresentação, fazer os primeiros questionamentos, e o debate tem que transcorrer sem celeridade e sem protelação, envolvendo mais e mais pessoas interessadas,
para ele ser eficaz. O papel do legislativo é esse, não é carimbar decisões do executivo, como muitos vereadores da base do governo querem, né? Mas debater os projetos, as propostas, fazer uma discussão e envolver a população nesse debate. Por exemplo, o badalado projeto Reviver Centro, já aprovado na Câmara, ele não ouviu quem já mora no centro da cidade, naquelas moradias coletivas, nos chamados cortiços, né? Há pelo menos 2.400 pessoas nessa condição no Rio. O Reviver o Centro passou ao largo dessas pessoas e era preciso a iniciativa do Poder Executivo de chegar até elas. Nós queremos que, através das 33 regiões administrativas, nas 16 áreas de planejamento da cidade, os projetos mais macro para o Rio de Janeiro sejam debatidos, minimamente. Sem isso, perde um pouco a legitimidade tudo que nós propusermos na Câmara dos 51 vereadores. A grande questão que se coloca é justamente de onde o prefeito vai tirar todo esse dinheiro, as fontes de recursos públicos para a construção desse plano, Chico. Há uma previsão orçamentária para esse projeto em 2022? Vocês, vereadores, chegaram a debater o orçamento do ano que vem, como já aconteceu lá no Congresso? O plano plurianual, sim, mas o orçamento propriamente para 2022 não foi ainda discutido. E nós estamos insistindo muito que é preciso fazer uma discussão séria sobre reforma tributária no que cabe ao município para melhorar essa arrecadação. Por enquanto foram tomadas medidas e feitas propostas, algumas boas, reconheço, muito pontuais. Então nós queremos uma reforma tributária mais profunda no município e não ficar dependendo apenas dos investimentos privados. O prefeito Eduardo Paes, ele é muito voltado para essa ideia da iniciativa privada, ele é muito comprometido com ela. Outro dia, inclusive, na questão lá da revitalização do Clube Ginástico Português, agora sob controle do Sesc Rio, ele chegou a dizer que para atrair investimentos particulares para o centro do Rio se vestiria de Mickey ou de Pateta. Não é correto chegar a tanto, esses acenos dão um ar de desespero e aí, claro, a contrapartida exigida, já que todo investimento privado está sob a égide do lucro, será grande, né? Inclusive já se propõe isso numa espécie de desoneração para os investidores, compensando investimentos no centro do Rio com aumento de gabarito para a construção de prédios em áreas já extremamente adensadas da Zona Norte, como o Tijuca, da Zona Sul. Essa concessão onerosa, ela não é adequada para uma cidade com verticalização tamanha e adensamento em algumas áreas que precisam ser contidos. Mas, é claro, a capacidade de investimento do município precisa ser ampliada e, na nossa visão, só reforma tributária garante isso. Há algum outro tema de extrema relevância a ser discutido na Câmara nesse segundo semestre que você gostaria de destacar, Chico, aqui para os nossos ouvintes? Sim, nós precisamos discutir o ordenamento urbano, mas não na base da repressão. Há uma cultura no Brasil, estimulada pelo governo federal, de muita violência contra os mais necessitados, contra os mais pobres. E a Guarda Municipal do Rio, já na gestão do Eduardo Paes, ela tem episódios de desbordamento, de violência, de agressão. Ela está um pouco nessa linha. Ainda por cima, há uma tentativa de querer torná-la portadora de armas de fogo. Nós queremos uma guarda da cidadania, uma guarda educativa, uma guarda assim conectada com a agilidade que as tecnologias atuais permitem, com a polícia militar, com a polícia civil, investigativa, mas não ela ser uma polícia municipal. Essa é uma questão. A outra é
do drama social continuado e agravado pela pandemia. Nós temos uma população de rua imensa, uma estimativa que diz que só no centro do Rio são 17 mil pessoas nessa condição aviltante, degradante. Nós temos também o trabalhador ambulante, que numa quadra terrível de desemprego, chegando a 15 milhões de pessoas, sem contar as quase 30 milhões no subemprego, na economia informal. Os trabalhadores ambulantes estão organizados e muitas vezes não são respeitados na sua honesta tentativa de sobrevivência. A violência urbana, claro que sua contenção não cabe prioritariamente ao município, mas o município tem um papel fundamental com as políticas sociais nas áreas sob domínio de poderes despóticos. O Rio de Janeiro tem 57% da sua área controlada por milícias, 15%, 16% por grupos do tráfico de drogas armados. E, portanto, essa é uma situação permanente que a gente tem que enfrentar e está em discussão. A Câmara Municipal não existe só para elaborar leis, mas também para estar atenta aos problemas da cidade e encaminhar debates e soluções para elas. Então, a agenda será intensa, tem muito o que fazer. Um episódio que nos provocou enorme desconfiança, Chico, foi esse da saída, a pedido das promotoras do Ministério Público do caso Marielle Franco, a Simone Sibilho e a Letícia Emili, no início do mês, alegando receio de interferências externas. Que interferências poderiam ser essas, Chico? O pessoal questionou o Ministério Público e a Polícia Civil a respeito? Esse tipo de acusação é muito grave e precisa ser investigada a fundo. Inclusive, parece que um suspeito de participar dos assassinatos foi preso na última quarta-feira, na Paraíba, o miliciano Almir Rogério Gomes da Silva. A investigação sobre a trágica execução de Marielle e Anderson, ela continua muito mal encaminhada, demorada, lenta. Parece que há setores que querem blindar poderosos aí nessa história. Então, as próprias procuradoras que saíram do caso, elas, a Letícia e a Simone, não é? Elas poderiam ter dado mais informações sobre que interferências externas seriam essas. Fica tudo numa zona de sombra. O Ministério Público do Rio de Janeiro tem ficado muito encapsulado em relação ao diálogo com as demais forças da sociedade. Mas nós estamos insistindo, persistindo, não desistindo na elucidação dos casos. Agora, a viúva desse Adriano da Nóbrega, chefão do escritório do crime, morto na Bahia, ele estava foragido, ela andou querendo fazer uma delação premiada, mas por alguma razão também misteriosa, não foi acolhida pelo Ministério Público nesse intento. Há quem diga que ela teria revelações muito graves a fazer, e aí há um fechamento em relação a isso. É bom lembrar que parentes desse Adriano da Nóbrega estavam no gabinete do hoje senador Flávio Bolsonaro, ele era deputado estadual. Então, olha, como diz o dito popular, tem muita carne embaixo desse angu quente, e isso precisa ser elucidado. Nós estamos cobrando, inclusive, junto a órgãos internacionais associados com a própria família da Marielle Franco, sua irmã Aniele, a companheira vereadora Mônica Benício, viúva da Marielle, todos estamos juntos empenhados em não haver mais caminhos transversos, vielas, becos sem saídas nessa investigação. É da péssima tradição brasileira oligárquica não apurar crimes quando eles envolvem figuras importantes e poderosas. Nós não vamos permitir que isso se repita
em qualquer caso, notadamente no da Marielle. No cenário nacional, Chico, o presidente Jair Bolsonaro é que segue ladeira abaixo, perdendo capital político por conta dessas denúncias de corrupção na compra de vacinas contra a Covid-19 pelo Ministério da Saúde. Para tentar conter a sangria, o ex-capitão vem entregando cada vez mais cargos no governo ao Centrão, promoveu uma mini-reforma ministerial, recriou o Ministério do Trabalho e indicou o insuspeito senador Ciro Nogueira, do Progressistas do Piauí, para chefiar a Casa Civil. Para impedir que um eventual pedido de impeachment prospere, Chico, o bom e velho toma lá da cá. O Bolsonaro é o pior presidente eleito da história do país, despreparado, e agora ele está com um projeto que não é de nação, mas sim de sobrevivência do seu próprio governo, muito desgastado, com um cenário de muitos, mais de 100 pedidos de impeachment, cada um mais robusto que o outro, crimes de responsabilidade sucessivos que ele comete, e também, numa perspectiva eleitoral para 2022, possibilidade de derrota no voto. Então ele, para sobreviver, começa a praticar o mais descarado estelionato eleitoral. Na sua campanha, ele ouviu o seu ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Heleno, cantar numa convenção sob aplausos gerais, inclusive do próprio Bolsonaro. Se gritar pega centrão, não fica meu irmão. E agora ele compõe com alguém, o senador Ciro Nogueira, discípulo de Severino Cavalcante, um expoente da política mesquinha, baixa, fisiológica do toma lá da cá, investigado por corrupção grossa nas suas empresas e com vinculação com empreiteiras pelo STF, acusado de usar verba pública para abastecer seus jatinhos em viagens privadas, enfim, uma figura deletéria, muito negativa da velhíssima política, que, aliás, já disse que o Bolsonaro era meio fascista, preconceituoso, e agora é o homem forte do seu governo. Bolsonaro foi sincero, disse que entregou a alma do governo para o Centrão, de onde ele se reconhece originário. Portanto, olha, quem votou no Bolsonaro a partir de uma suposta independência, de um combate à corrupção, de uma autonomia para enfrentar os podres poderes, deve estar desiludido, se tiver um mínimo de informação. Esse é um quadro muito grave, sobretudo porque afeta a vida dos brasileiros, das brasileiras, desmonta políticas públicas, entrega a soberania nacional, naturaliza a corrupção, faz negócio com a vida dos brasileiros. São mais de 553 mil famílias enlutadas e gente vinculada ao Ministério da Saúde fazendo negociata, o propina-vac com as vacinas. Olha, é uma situação patética, absurda, que devia gerar uma indignação geral, que cresce. A gente tem visto um número crescente de manifestações de rua, com todos os cuidados que a pandemia exige, para clamar contra esse desacerto, esse desgoverno, essa degeneração da política no Brasil. Essa luta vai continuar. Agora, retomando os trabalhos da CPI, novos fatos serão apreciados e tudo isso vai sendo absorvido pela opinião pública e encaminhando no sentido de dar um fim a esse descalabro, a essa tragédia política em que o país está inserido. A Celeste comentou aqui comigo, Chico, na possibilidade de esse movimento do Jair Bolsonaro se tornar um abraço de afogados. Mas eu, sinceramente, não creio nessa possibilidade. Até porque, Chico, a tendência é que o ex-capitão, no ano que vem, se utilize de uma série de benesses, como a ampliação do valor do Bolsa Família, para conquistar eleitores visando a manutenção do seu mandato, e a possibilidade de afastamento parece algo cada vez mais distante. Ô Anderson, a gente tem que combinar, como pedia Antônio Gramsci, filósofo italiano no século passado, o pessimismo da razão com o otimismo da vontade. É claro que a história do Brasil indica que governantes, no chamado presidencialismo de coalizão que vigora no país, buscam uma base de apoio no Congresso para se sustentar, fazendo um descarado, um despudorado toma lá da cá.
É o que está acontecendo agora. Mas isso não é algo matemático, certeiro. O Centrão não teria escrúpulos em começar a abandonar o Bolsonaro se as suas exigências sempre crescentes, eles são vorazes, têm uma goela enorme, não forem atendidas. E muitas vezes o governo não tem nem condições materiais. O Paulo Guedes virou um ministro de quinta categoria. O ex-posto Ipiranga está totalmente desabastecido. Ele que é um defensor da política ultra neoliberal. Agora é o Centrão, que tem mais força do que em todos os governos anteriores. Eles sempre aderem aos governos, como fizeram inclusive com o governo Lula e com o governo Dilma, mas também, quando não têm os seus interesses plenamente atendidos, são os primeiros a sair do barco governista, largar o governo já numa expectativa futura. Isso pode acontecer. Qualquer que seja o cenário, eu entendo que o fundamental é o crescimento da consciência, da organização e da mobilização populares. Sem isso, nós não vamos ter transformação profunda nem significativa. E é verdade, você tem razão quando diz que o governo ainda tem instrumentos importantes de sobrevivência. Eles vão trabalhar com a economia, que chegou ao fundo do poço e agora tem que crescer. Toda a dinâmica econômica tem relativa autonomia em relação aos governos, a dinâmica capitalista, o agronegócio, as commodities têm muita força no Brasil. Os programas sociais, ele vai inventar um novo Bolsa Família aí, talvez com um novo nome para chamar de seu, e isso tem apelo nas camadas da população mais abandonadas, que vivem lá no limiar da miséria e da fome. Enfim, há uma resiliência, o Bolsonaro não está morto nessa disputa. Enfraquecido, pode crescer um pouco e, por outro lado, como o modus operandi da base do governo é muito a corrupção, escândalos novos aparecerão e isso pode comprometer o seu intuito de reeleição. Eu queria encerrar, Chico, com um comentário seu para essa imagem que representa o governo do senhor Jair Bolsonaro de maneira muito clara. No Dia do Agricultor, a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência publicou uma foto de um suposto homem do campo segurando uma arma para celebrar a data. Após a repercussão negativa, a imagem foi retirada do ar, mas não adiantou muita coisa. Essa turma mostra a cada gesto, Chico, o quanto defende a violência em todos os setores da vida brasileira. Anderson, isso pode colocar a perder o intuito de reeleição do esquema Bolsonaro. Aliás, reeleição que conta com a adesão dos generais bolsonaristas que estão no governo e que de vez em quando manifestam arreganhos golpistas, totalmente fora da realidade. Então, esse esquema de um governo militarizado, mais de 6 mil oficiais nas boquinhas do governo, com uma base política da politicagem mais tradicional e corrompida, ele tem algum peso, tem alguma força, mas como é um governo de extrema-direita, que recebeu com pompa e circunstância, inclusive, uma deputada, Beatrix, da extrema-direita alemã, que minimiza o Holocausto, tem forte preconceito contra estrangeiros, proclama ódio aos muçulmanos, enfim, o governo desborda, o governo mostra sua carranca autoritária e neofascista volta e meia, e isso traz desgaste. Agora as próprias entidades judaicas, israelitas, se manifestaram criticamente a Bolsonaro. Parte delas o apoiou desde sempre, mas há dissensões crescentes. Essa propaganda governamental, estimulando o ódio, a matança no campo, a violência, trocando a enxada, instrumento de fazer fecundar a terra para produzir alimentos, por uma espingarda nos ombros de um suposto agricultor, é escandalosa, abominável, terrível.
E isso gera, sim, descontentamentos, agrada apenas a um núcleo muito duro e minoritário, que eu estimaria talvez em 15 a 18% da população, que tem essa visão claramente neofascista, violenta, de eliminação do outro, de fim de qualquer processo democrático. Mas são as escolhas do governo, né? E através delas, eu acredito, ele se perde também no seu intuito de continuar tendo o apoio da maioria da população. A pergunta que fica, Anderson, quantos dos quase 58 milhões de eleitores de Bolsonaro já estão arrependidos? Já viram que sua escolha foi um desatino, né? É bom lembrar que 46 milhões no segundo turno de 2018, quase 47 milhões, não aceitaram essa opção. Esse voto crítico tem, portanto, muita base social. E outros 42 milhões não compareceram às urnas ou votaram em branco ou nulo. A pergunta que se faz, desses 42 milhões, quantos agora estão dispostos a entrar na disputa, comparecer às urnas para dizer não a Bolsonaro? Por isso que aquela consigna, somos 70%, ela é estimulante e tem base na realidade. Chico Alencar, mais uma vez, muito obrigado por você conversar conosco aqui no programa. Eu quero te desejar um ótimo final de semana e deixar aqui o meu abraço. Anderson, eu que agradeço, fico muito feliz de ser um comentarista histórico do nosso Faixa Livre. Sempre repito a exaustão que o rádio livre, crítico, que faz pensar, é um instrumento fundamental para o avanço da consciência popular, sem o que não se constrói uma república digna desse nome. Um bom fim de semana, um bom fim de mês de julho, e que agosto chegue com as nossas lutas e com bom gosto e com gosto bom de justiça, de democracia, de avanço civilizatório no Brasil. Muito obrigado, um bom fim de semana a todos e todas. Conversamos aqui com o vereador pelo PSOL do Rio de Janeiro, Chico Alencar. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos, que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram.
Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. E eu agora aproveito mais uma vez para fazer a leitura dos recados que vocês ouvintes nos encaminham aqui pelas nossas redes sociais, pelo nosso site, pelo nosso e-mail. Como sempre, eu estou cheio aqui de recadinhos que vocês mandam. Eu vou começar hoje pelo recado que foi enviado pelo YouTube, da Luzia Mercedes Gomes, na entrevista que nós fizemos com o Carlos Eduardo Martins, com o Fernando Siqueira e com o Luiz Antônio Consenza. Nesse programa ela disse o seguinte: Anderson, muito boa a participação do diretor administrativo da AEPET. Passou o recado com sabedoria e simplicidade e ainda deixou um rastro de esperança, apesar da destruição e mortes causadas por esse governo criminoso. Gostaria de adquirir a publicação. Onde poderei comprar? Então, a Luzia se refere a um livro que a AEPET está lançou recentemente. Esse livro tem o nome 60 anos de lutas e convicção em defesa da Petrobras. Foi organizado pelo economista e ex-diretor da BR Distribuidora, o Silvio Massa, e ele é composto por 13 artigos do acervo técnico e político da AEPET. A grande questão, Luzia, apesar desse livro ser muito importante, eu acho que ele não está à venda. Eu vou procurar saber com o Fernando Siqueira e passo esse recado aqui para vocês, tá bom? Te agradeço demais o recado, Luzia. E ela volta aqui participar, dizendo o seguinte: obrigada ao Faixa Livre pela leitura do meu comentário. O fato de acumular tantos comentários é bom sinal, mostra que a audiência do Faixa Livre está cada vez maior. Eu acompanho o Paulo há muitos anos, atualmente escuto diariamente e não deixo de ouvi-lo na abertura do programa, Anderson. Vida longa ao programa e saúde para toda a equipe, para você e para o meu prezado Paulo. Luzia, eu te agradeço demais o teu recado, o teu carinho e a tua audiência. Muito obrigado aí pelos teus recados, tá bom? Agora, no nosso site, o Zezito de Oliveira nos elogia aqui, a entrevista que nós fizemos com o Rudahit no dia 4 de julho. Ele diz: parabéns pela entrevista, boas perguntas e boas respostas. Que bom, Zezito, que bom que você gostou do nosso papo aqui com o sociólogo Rudahit. Te agradeço demais também esse recado, tá bom, Zezito? Continue aí na audiência conosco. Agora, no programa onde nós entrevistamos o Nildo Ourix, o André Luiz Coelho e o Kleber César Busato, pelo YouTube, o Cristiano Cunha diz: boa, pessoal! Um programa obrigatório para se obter uma visão crítica do Brasil e da América Latina. Esse é o nosso papel aqui, já há quase 27 anos no Faixa Livre, Cristiano. Te agradeço demais o teu comentário. A Mirtes Cohen, pelo YouTube: bom dia, Faixa Livre. Excelentes comentários. A CIA sempre esteve aqui. Tem seus escritórios e gente de fora e de dentro do Brasil. O estranho é que essa reunião/conspiração tenha sido publicizada, talvez para saber a opinião pública sobre uma eventual e estúpida guerra contra a Venezuela e, como diz a Telesur, a eliminação física de Nicolás Maduro. Fora isso, conhece-se a CIA pelos assassinatos e guerras que produzem no mundo. Nenhuma faixa ou cartaz alusivos aos Estados Unidos e ao saque ao Brasil são levantados em manifestações, motivo pelo qual a Globo as explora. O problema do Brasil são outros e a pandemia apenas serve de vitrine para escondê-los. Fora Paulo Guedes, fora Estados Unidos. A Mirtes claramente se refere aqui àqueles protestos que nós tivemos em Cuba, que foram patrocinados, evidentemente, pelos Estados Unidos e pela própria CIA. Infelizmente, Mirtes, essa aqui é a realidade, né? Os Estados Unidos têm um enorme poder sobre o nosso continente e vive exercendo esse poder de maneira muito clara para destruir toda e qualquer possibilidade de revolução nos países aqui da América Latina. O único desejo deles é ampliar o império que ele já mantém aqui, detém sobre todos esses nossos países, não é, Mirtes? Eu te agradeço demais o seu comentário, tá bom? E o Robson Custódio aqui nos manda uma mensagem também pelo YouTube. Ele diz: o problema do PSDB participar dos nossos atos é que eles querem fazer as reformas sem o Bolsonaro, e nós somos contra Bolsonaro e suas reformas. E a imprensa dirá: 70 mil pessoas na Presidente Vargas pelas reformas. Eles que façam os atos deles e reúnam bem menos gente que nós, para que fique claro quantos são só contra Bolsonaro. Bom, o Robson está se referindo àquele episódio onde militantes do PCO expulsaram partidários do PSDB das manifestações contra o Bolsonaro no mês passado. Robson, infelizmente, a grande questão é que nesse momento a luta maior é pela democracia do nosso país, né?
Nós temos tido seguidos ataques, não só do presidente Jair Bolsonaro, como dos próprios militares, à nossa ordem democrática. Esses discursos se ampliam e faz-se mais que necessário uma união nacional em torno da necessidade de mantermos pelo menos uma democracia aparente, essa que nós temos aqui no nosso país já há algum tempo. Essa democracia burguesa que precisa ser derrotada num segundo momento. Essa que é a verdade. Te agradeço demais o comentário, Robson. Agora, o Pedro Barros comenta aqui pelo YouTube. Parabéns por esta excelente entrevista com o professor Boaventura. Por outro lado, eu continuo aguardando a mesa redonda composta por técnicos especializados sobre a urna eletrônica. Quero ouvir opinião abalizada, sem conotação política sobre o assunto. Pedro do Recreio. Pedro, infelizmente a questão das mesas redondas nesse momento estão inviabilizadas pelo fato do programa estar sendo produzido desse formato remoto. Mas eu te prometo que assim que nós voltarmos para os estúdios da Rádio Bandeirantes, eu acredito que não deva demorar muito, antes do fim do ano, certamente nós estaremos de volta com o nosso programa ao vivo. Nós realizaremos esse debate que você tanto pede, tá bom, Pedro? Muito obrigado pelo elogio, a entrevista com o professor Boaventura de Souza Santos. E lembrando a vocês, ouvintes, que queiram entrar em contato conosco, podem enviar suas mensagens pelo nosso site, www.programafaixalivre.com.br, pelo nosso e-mail, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br, pelas nossas redes sociais, o Facebook, Twitter e Instagram, ou pelo nosso canal no YouTube, que é o Faixa Livre. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o professor de Direito Ambiental, analista do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e diretor da Associação dos Servidores Federais da Área Ambiental no estado do Rio de Janeiro, a ASIBAMA-RJ, Rogério Rocco. Rogério Rocco, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia aos amigos do Faixa Livre. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma ocasião para discutir esse tema tão urgente e tão necessário que é das nossas questões ambientais. Rogério, muito obrigado por você estar aqui novamente conosco no Faixa Livre. Rogério, com o fim do recesso parlamentar hoje lá no Congresso, a expectativa de todos nós é de que uma série de temas sensíveis voltem a ser discutidos pelos parlamentares lá em Brasília. E um é justamente esse projeto que trata de novas regras para o licenciamento ambiental no país, alvo de inúmeras críticas de ambientalistas. Qual é a expectativa de vocês da ASIBAMA, Rogério, para a retomada dos debates em torno desse tema de enorme importância para o nosso país? Anderson, o licenciamento ambiental é o principal instrumento da política ambiental brasileira. Ele completa esse ano, ele está completando exatamente agora em agosto, 40 anos de sua existência. Ele foi criado pela Lei 6938 de 1981, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente e que foi a lei que estruturou a política ambiental nos moldes que nós conhecemos na atualidade. Ela é o marco do nascimento do direito ambiental brasileiro, né, de um processo que passou também na década de 80 pela aprovação de um capítulo na Constituição Federal, estabelecendo o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E o licenciamento, ele é exigível para qualquer atividade, empreendimento que seja utilizador de recursos ambientais considerados efetivos ou potencialmente poluidores ou capazes de causar degradação ambiental. Então, desde pequenas atividades até grandes intervenções, grandes obras como hidrelétricas e siderúrgicas e outras tantas dessas, devem passar pelo licenciamento ambiental.
A lei de 81, ela trata muito superficialmente o licenciamento. E depois temos regulamentos, né, decretos, temos resoluções do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, os estados que têm autonomia para estabelecer suas regras, estabeleceram leis dispondo sobre o licenciamento, detalhes sobre o licenciamento. Temos a configuração dos 3 grandes tipos de licença, né, que um empreendimento de porte significativo ele tem que passar por uma licença prévia, uma licença de instalação e uma licença de operação. E isso no âmbito federal, ele está superficialmente regulamentado, disposto, né, de forma muito superficial. Temos a Lei Complementar 140, que fala também de competências, já que União, Estados, Distrito Federal e municípios têm competência para realizar o licenciamento, é necessário que haja uma lei estabelecendo o campo de competências de cada um desses entes federados. E ao longo do tempo foram sendo criadas, especialmente no âmbito dos estados, alguns novos tipos de licenças, além dessas 3 que eu falei. Como, por exemplo, a licença ambiental simplificada, né, que é um licenciamento mais simples, mais objetivo, para atividades que têm um potencial menor de dano, de risco. Então, há uma necessidade de que se estabeleça um marco regulatório para o licenciamento ambiental em nível federal. E ao longo dos últimos anos, vários projetos de lei foram propostos com esse objetivo, especificando mais essas questões. Isso é necessário, isso é importante. Isso todos nós que atuamos na área ambiental temos consciência de que deve-se fazer, e entender com a dinâmica do estudo de impacto ambiental, que é exigido para empreendimentos de grande porte. Isso tudo é importante. Então, nós tivemos em 2019 a formação de uma comissão especial presidida pelo deputado Kim Kataguiri, de São Paulo, que avançou nessa discussão, e depois um substitutivo do deputado Nery Geller, que é o que está em discussão. Então, a parte de toda essa justificativa, né, para que o Congresso Nacional se debruce sobre essa matéria, o que há é uma pressão vitoriosa da bancada, das maiores bancadas, né, a bancada do boi, né, a bancada da agropecuária, que é do agronegócio, que é a maior bancada do Congresso Nacional e dita grande parte das pautas na atualidade. E essa bancada, ela não quer aperfeiçoar o licenciamento, ela quer criar excludentes. E o grande risco, portanto, é que a gente tenha a aprovação de uma lei que, a parte de trazer alguns detalhamentos, acaba, na verdade, liberando um conjunto grande de atividades de se submeterem ao licenciamento ambiental. E aí quebra toda essa lógica construída ao longo de 40 anos que assegurou o mínimo de análise para a implementação de projetos que oferecem risco ao meio ambiente. Porque o licenciamento, ele não é um procedimento perfeito, ele precisa de muito aperfeiçoamento, mas do jeito que está no atual relatório, é um prejuízo absoluto para esse importante instrumento da política ambiental brasileira. O que mais preocupa vocês ambientalistas nesse projeto de autoria do deputado Nery Geller do Progressistas, Rogério? Qual seria o ponto mais sensível desse texto? É possível se pensar em uma alteração desse trecho? Bom, Anderson, eu creio que o ponto mais sensível é exatamente esse que eu acabei de apontar, a exclusão de atividades utilizadoras de recursos ambientais
da exigência de licenciamento ambiental, né? A duplicação de rodovias, a ampliação de empreendimentos, isso na atualidade são intervenções que devem se submeter ao licenciamento. Segundo o projeto, as atividades não se licenciariam mais. Além disso, se estabelece prazos para a análise do pedido de licença e define-se que o descumprimento desses prazos por parte dos órgãos ambientais gera a licença automática, ou seja, estabelece lá que a análise de uma licença prévia deve ser de 60 dias. Se o órgão ambiental não cumprir esse prazo, passados 60 dias, a licença é expedida automaticamente. Isso é o maior dos absurdos, porque em nome de uma hipotética celeridade do licenciamento ambiental, na verdade, defendem a sua extinção, porque a melhoria no processo de análise dos licenciamentos ambientais exige órgãos mais bem equipados, mais bem preparados. Nós temos no âmbito federal uma defasagem nos últimos 10 anos de mais de 2.000 servidores no âmbito do ICMBio e do IBAMA, servidores que se aposentaram nesse tempo e que não houve nenhuma reposição. Então os órgãos vão perdendo sua capacidade operacional. Isso acontece também em órgãos estaduais e órgãos municipais, menos, né? Mas especialmente os estaduais e os federais. Outro ponto que tem gerado bastante polêmica é a licença por adesão, que é uma licença autodeclaratória, ou seja, o requerente entra no site do órgão ambiental, preenche alguns dados, declara informações e o próprio sistema emite essa licença. Tem muita gente criticando esse modelo, mas eu acho que ele é cabível em casos de empreendimentos de porte insignificante, com pequena capacidade de degradação, porque permite que essas atividades façam sua adesão ao sistema de licenciamento sem muito trabalho, porque se exigir muito trabalho e custos se torna inviável, e contribuem colocando informações que podem ser futuramente checadas. A questão é que no projeto ampliam o alcance desse modelo de licenciamento para atividades que oferecem um impacto razoável. Então isso é uma deturpação do que seria o modelo adequado desse tipo de licença. Outros projetos importantes que entrarão em pauta, Rogério, referem-se à regularização fundiária e à demarcação de territórios indígenas, aquele absurdo PL 490 que foi votado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara no fim do mês de junho. Como é que anda a luta de vocês ambientalistas com os defensores dos povos indígenas, com aqueles que defendem o direito à terra em torno desses temas, Rogério? Vocês têm trabalhado em conjunto para tentar sensibilizar os parlamentares a respeito dos problemas graves que esses projetos trarão ao nosso país? Anderson, realmente as pautas atuais no Congresso Nacional são todas agressivas à política ambiental, à proteção das populações tradicionais, como indígenas, quilombolas, e também ao próprio interesse público, né, com a tentativa de se regularizar a grilagem de terras, especialmente na Amazônia. Ou seja, hoje nós não temos pautas no Congresso Nacional que sejam que vislumbrem melhorias na política ambiental. Hoje todas elas visam desmontar regras, critérios, princípios, garantias que foram construídas ao longo dos últimos 40 anos, infelizmente. E uma delas como você citou, o PL 490, que modifica regras de regularização fundiária, projetos que visam paralisar a demarcação de terras indígenas, o projeto a discussão também no Supremo
do marco temporal, que tenta construir uma interpretação de que a garantia das terras indígenas ela se dá de acordo com o estado que se encontrava essas populações em 1988, na data de promulgação da Constituição, como se essas populações não fossem as originárias do território brasileiro. Então são ataques às políticas de conservação, de proteção do meio ambiente, às políticas de garantia dos direitos dos indígenas, dos quilombolas, dos ribeirinhos e outras populações tradicionais. E as ASIBAMAs, né, porque temos as IBAMAs nos estados e temos a ACEMA, que é a nossa representação nacional, as ASIBAMAs e a ACEMA estão diretamente envolvidas em mobilizações das mais variadas, no sentido de combater a tramitação desses projetos e sua aprovação, tanto junto a parlamentares, né, fazendo o trabalho lá de abordagem no Congresso Nacional, nos estados, mas também indo às ruas, participando das manifestações e reforçando esse movimento que tem crescido muito no Brasil inteiro de denúncia das atrocidades que o atual governo tem feito de uma forma geral com o país, né? Nessa resistência da aplicação das vacinas, na propagação do vírus e também nas iniciativas voltadas a desmontar as estruturas que oferecem garantias de proteção ao meio ambiente e às populações tradicionais. Então, as associações têm participado desses processos e reforçam com toda a sociedade a necessidade que as pessoas, com toda a proteção, respeitando as regras de distanciamento, participem dessas manifestações para a gente fortalecer a resistência da sociedade a essas tentativas de retrocessos. E como é que a ida do senador Ciro Nogueira, representante genuíno do Centrão, para a chefia da Casa Civil pode influenciar esse processo de debate dessas pautas no Congresso, Rogério? Dificulta o trabalho da oposição essa influência que ele passa a exercer em uma das principais pastas do Executivo? Olha, Anderson, agora a gente tem uma configuração real do atual governo como centrão, né? Nós temos aí o grupo dos militares, né? Que é como se formasse um partido militar, né? Que ocupa hoje, influencia muito o atual governo, e mais em razão da necessidade de governabilidade, o presidente agora adotou o Centrão abertamente, né, mesmo tendo negado durante a campanha que faria qualquer aliança com o Centrão, enganando apenas os incautos, já que ele historicamente sempre foi do Centrão e sempre foi alinhado com esse grupo. E o Centrão, ele é um grupo que tem também grande influência da bancada do agronegócio. Então é evidente que a ida do Ciro Nogueira para a Casa Civil, ela promete aumentar o poder da interlocução dos interesses do governo junto ao parlamento. E o governo é abertamente contrário às políticas de proteção do meio ambiente, contrário aos órgãos ambientais, contrário à defesa das populações indígenas e quilombolas. Pelo contrário, né, tem defendido abertamente que garimpeiros invadam as terras indígenas. Vimos recentemente a notícia de um dirigente da FUNAI ameaçando espancar indígenas, bater em indígenas
e legitimando que outros indígenas ataquem os indígenas que não têm contato com a civilização. Então, esses órgãos que deveriam atuar para defender os índios estão tomados por delinquentes que estão atacando os indígenas. E então essa política ela vai ganhar força dentro do Congresso. Por outro lado, Anderson, nós estamos aí às vésperas de um ano eleitoral e então é evidente que algumas das agendas do parlamento começam a se adequar a esse processo de eleições. Então a gente espera de fato que a influência da presença do Ciro Nogueira repercuta muito pouco sobre essas agendas, já que temos tido grandes perdas nas políticas públicas de proteção do meio ambiente dos indígenas e quilombolas e, enfim, lutaremos como cidadãos e como servidores para que esses retrocessos não se acentuem. Uma outra situação que preocupa a todos nós, Rogério, é o retorno em breve desse período mais sério de queimadas no Pantanal, na própria Amazônia. Nos últimos anos, durante a gestão do senhor Jair Bolsonaro, o que vemos é recorde atrás de recorde de destruição dos nossos biomas provocados por esses incêndios. A tendência é que essa trajetória se mantenha. Houve alguma medida promovida pelo governo desde a última temporada de queimadas para cá no sentido de reduzir os danos? Olha, Anderson, esse ponto é crucial, né? Porque nós temos vivenciado sinais nítidos, transparentes e expressos das mudanças climáticas no Brasil. Nesses últimos dias, com a perspectiva aí de uma frente fria muito rigorosa entrando pelo sul do país até a região sudeste e centro-oeste, vimos as pessoas vibrarem com a possibilidade de nevar no Brasil. Inclusive havia a perspectiva de que se nevasse no estado do Rio de Janeiro, ali na região do Itatiaia, o que não se consolidou, mas nevou no sul do país. Nós estamos vivendo um período de uma forte estiagem que está criando aí um cenário bastante perigoso em vários sentidos, né? A gente está vendo aí o governo enrolado com a questão da energia por causa dos reservatórios das hidrelétricas, baixas históricas dos reservatórios. Quem tiver curiosidade, acessa pela internet imagens das cataratas do Iguaçu. A região está sofrendo uma seca que desconfigurou esse que é um dos maiores monumentos naturais do nosso país. Uma área linda, belíssima, que é recheada por uma quantidade incrível de águas, montando uma paisagem muito linda que leva visitantes para o segundo parque nacional com o maior número de visitantes do país, que é o Parque Nacional do Iguaçu, exatamente para visitar as cataratas, e nós estamos sem cataratas, a água lá esvaziou. Então isso já está apontando, já tivemos o aumento da faixa vermelha aí da energia elétrica por causa desses problemas e corremos riscos concretos de apagão, de racionamento de energia, de racionamento de água, e isso evidencia cenários de mudanças, porque o Brasil, que era uma potência hídrica, agora tem vivenciado com uma frequência preocupante problemas relacionados à falta de água, né? E
Então, isso, além desses aspectos, né, da geração, do abastecimento de água, da geração de energia, de áreas naturais afetadas, como lá no Iguaçu, nós temos uma tendência a agravar ainda mais o quadro de queimadas que nós assistimos atônitos no ano passado, no Pantanal, quando esse bioma perdeu, em um único evento, que foi esse processo de queimadas, 20% de todo o seu perímetro, o que é um número assustador. A Amazônia também. Portanto, há um risco grave de que a gente tenha novamente uma extensão desse período de estiagem, provocando um ressecamento nesses biomas e ecossistemas que favorecem em muito a propagação do fogo. E como nós temos grupos de delinquentes, de marginais, amparados por autoridades governamentais, que têm agido no sentido de queimar áreas protegidas, terras indígenas, para configurar um estado de degradação que justifique a entrada de atividades econômicas nessas áreas, a tendência é que tenhamos um quadro ainda pior do que foi o dos 2 primeiros anos desse desgoverno, né, desse grupo que tomou o poder e que tem desmontado e violado as estruturas de proteção do meio ambiente. Portanto, não, respondendo essa pergunta, não tem nada que esse governo tenha preparado que demonstre alguma segurança de que os cenários não se repetirão ou, pior ainda, não serão mais graves do que os que ocorreram no ano passado. Recentemente, Rogério, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, atendeu a um pedido da Polícia Federal e enviou para a Justiça Federal do Pará as investigações da Operação Aquanduba sobre exportação de madeira ilegal, que tem entre os alvos o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, onde se apura um suposto esquema envolvendo agentes públicos e empresários do Brasil e dos Estados Unidos para legalizar madeiras brasileiras retidas em portos norte-americanos. Uma outra investigação contra o ex-ministro, que era relatada pela Carmen Lúcia, foi enviada ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Com esses inquéritos indo para a primeira instância, Rogério, é possível acreditar que o Ricardo Salles será condenado por esses graves crimes cometidos contra o meio ambiente? Bom, Anderson, essa operação e esses enquadramentos foram de fato bastante noticiados, né? A operação comandada lá pelo ex-superintendente da Polícia Federal do Pará, o delegado Alexandre Saraiva, da Polícia Federal, que comandou a Operação Aquanduba e que identificou a ligação dos órgãos estaduais e federais de meio ambiente com o contrabando de madeira, mas pior ainda, né, que teve aquela intervenção do antiministro Ricardo Salles na defesa dos criminosos. Né? Ele se deslocou, levou uma estrutura toda do Ministério, do IBAMA, para acolher criminosos na região. E essa conduta, ela vinha se repetindo, vinha se dando desde o início do governo, né, quando aparentemente um avião da FAB levou garimpeiros, um avião da FAB que ia levar agentes do IBAMA para fiscalização, mudou a operação e acabou levando garimpeiros ilegais
para Brasília, para um encontro festivo com o antiministro Ricardo Salles. Enfim, um comportamento delinquente, criminoso, que se deu ao longo desses 2 anos e meio de governo, mas que não era uma conduta do ministro, era sim a representação das vontades do detentor do cargo de presidente da República, o inominável. Mas depois de várias atitudes nesse sentido, essa e uma outra envolvendo a legalização de madeiras já exportadas para os Estados Unidos a partir de denúncia do próprio governo norte-americano, quanto à atuação direta do ex-presidente do IBAMA na legalização de uma carga ilegal de madeira exportada. O ministro Alexandre Moraes atuou de forma exemplar, indiciando 10 pessoas, entre elas o ministro, e afastando muitos deles dos cargos que exerciam, inclusive o próprio ex-presidente do IBAMA, que foi retirado do cargo na decisão do Supremo. E tudo indicava que o Supremo agiria de forma exemplar nesse caso, né? Porque já estava dando esses primeiros sinais através dos ministros Alexandre Moraes e da Carmen Lúcia. E eu avalio que a exoneração do ministro Ricardo Salles se deu exatamente em razão disso, né, da possibilidade de um enquadramento pelo Supremo, e aí ele não teria instância recursal, ele já estaria sendo julgado pela instância máxima do nosso sistema. Portanto, eu avalio que a exoneração dele se deu como um acordo, uma combinação entre ele e o presidente Bolsonaro, para que os processos seguissem para a primeira instância, porque com isso ele passa a ter 4 instâncias até chegar novamente no Supremo Tribunal Federal, o que garante que ele possa, mesmo sendo condenado em primeira e em segunda instâncias, ainda recorrer ao STJ ou ao Supremo e, portanto, adiar a sua prisão pelos crimes dos quais está sendo investigado. Então, eu creio que para ele ficou melhor, para ele ficou barato, né, ele ter sido exonerado, está com a conta cheia de dinheiro, né, como as próprias estruturas lá do Estado identificaram, né, que ele teve uma movimentação de 12 milhões na conta do seu escritório de advocacia, enquanto exercia funções públicas no Estado de São Paulo e em Brasília, né? Então está com muito dinheiro e está confortável na nova situação que ele se encontra, longe, muito longe das barras do Supremo Tribunal Federal. Todos nós sabemos que 2022 é ano eleitoral, Ricardo, e o presidente Jair Bolsonaro não esconde de ninguém que quer a sua reeleição. Você acredita que possa haver ações mais responsáveis em relação ao meio ambiente às vésperas do pleito, Rogério? É muito comum o político que quer se reeleger passar a ter atitudes mais sensatas, digamos assim, para agradar a opinião pública no ano da eleição. Você tem essa esperança? Anderson, é o que eu comentei, né, há pouco. Ano que vem é ano de eleição. E então a gente sempre espera que as atitudes dos parlamentares e dos chefes de poder executivo sejam mais comedidas, mais preocupadas com a opinião pública,
Agora, com relação ao presidente Bolsonaro, eu não tenho nenhuma expectativa de que ele promova ações mais responsáveis em relação ao meio ambiente. Realmente não. O novo ministro que assumiu a pasta não muda em nada a conduta do anterior, né? Os cenários de desmonte e de favorecimento a grileiros, a poceiros, a garimpeiros, a invasores, a desmatadores continua. E, portanto, não creio em nenhuma mudança. Até porque é importante a gente lembrar que no processo eleitoral de 2018, o então candidato Jair Bolsonaro já anunciava que ia acabar com a indústria de multas, com o que ele chamou de indústria de multas, que ia acabar com a atuação do ICMBio. Aliás, ele prometia que ia acabar com o próprio Ministério do Meio Ambiente, que ia fundir IBAMA e ICMBio, e ele fez tudo o que ele prometeu, perseguiu ambientalistas e associações de proteção do meio ambiente, permitiu uma série de condutas ilícitas, promoveu outras através do seu ministro e das boquinhas que eles arrumaram para os militares, né, porque a área ambiental virou um cabidão de emprego para militares, muitos deles incompetentes e despreparados, que ocuparam a direção desses órgãos, do IBAMA, do ICMBio, do Ministério do Meio Ambiente. Então eu creio que o presidente ele tem orgulho do que faz, e é aplaudido por uma horda de ignorantes que esses que permanecem no seu apoio, que não têm nenhuma capacidade de crítica ou autocrítica e aplaudem qualquer tipo de ação insana por parte dele. Então não tenho nenhuma expectativa de que haverá uma mudança de comportamento do presidente em razão do processo eleitoral de 2022. Eu não poderia encerrar essa entrevista, Rogério, sem te questionar a respeito da sua contribuição ao livro lançado pelo Instituto Niemeyer e pela editora Rio Books, que leva o nome de Cidades Vacinadas, Ensaios Urbanos e Ambientais para um Brasil pós-pandemia, onde uma série de intelectuais sugerem soluções para o país após a superação da Covid-19. A sua participação se dá com o texto A Floresta Fica, a saga de uma luta socioambiental urbana em tempos de pandemia. Eu gostaria muito que você falasse sobre esse seu trabalho, Rogério, e também sobre a importância do lançamento dessa obra em um momento tão complicado para o nosso país. Obrigado, Anderson, por trazer esse tema, que me orgulha muito, né, de ter participado da composição desse livro, desse importante livro chamado Cidades Vacinadas, Ensaios Urbanos e Ambientais para um Brasil pós-pandemia, organizado pela querida Leila Marques com a colaboração de Denise Vogel e Simone Ferguson. Essas três figuras fantásticas, através do Instituto Niemeyer e da editora Rio Books, convidaram muitos, né, autores, e acabou que 67 autores se reuniram em 50 artigos, pequenos artigos, né, exatamente a quantidade é grande, o tamanho é pequeno, exatamente para que seja uma leitura confortável, né, para os interessados. Então reuniu em 50 artigos reflexões das mais variadas para
se preparar para analisar, né, fazer diagnósticos sobre as questões urbanas e ambientais na atualidade no nosso país e avaliar cenários para um Brasil pós-pandemia. Então o livro ele traz muitas reflexões sobre as questões ambientais, sobre as questões urbanísticas, sobre planejamento urbano, sobre as questões culturais, enfim, política pública urbana de uma forma geral, com visões das mais variadas, então tem uma diversidade muito grande de expressões, de autores. E a minha contribuição específica, ela se dá com, como você já falou, né, o título é A Floresta Fica, a saga de uma luta socioambiental urbana em tempos de pandemia, no qual eu faço exatamente uma reflexão sobre a mobilização que nós tivemos no Rio de Janeiro durante a tentativa de se impor a construção de um autódromo sobre a floresta do Camboatá. Esse processo ele vem de vários anos atrás, mas ele de fato ganhou maior visibilidade em março de 2020, porque seria a data da realização da audiência pública presencial para análise do estudo de impacto ambiental desse projeto. E acabou que a audiência foi desmarcada uma semana antes de sua realização por causa da edição do decreto que declarou o estado de emergência no estado do Rio de Janeiro em razão da pandemia e cancelou os eventos públicos. Isso acabou gerando uma preocupação muito grande nos setores da sociedade que estavam mobilizados nessa questão, porque aparentou a ocorrência de um distanciamento, de uma falta de capacidade de controle da sociedade dos atos da administração, especialmente nesse processo de licenciamento. E o que aconteceu, na verdade, foi o contrário, né? O processo de mobilização virtual acabou tendo uma importância muito grande e um resultado fantástico, porque o governo do estado manipulou o quanto pôde para licenciar de forma ilícita esse projeto, né? As autoridades do governo, o governador cassado Wilson Witzel e seus asseclas estavam mobilizados para aprovar isso a qualquer preço, com apoio inclusive da família Bolsonaro. E acabou que, apesar deles inventarem a tal da audiência pública virtual, esse processo consolidou a participação de mais de 1.000 pessoas durante as 10 horas da audiência da audiência pública que eles organizaram. Então, o artigo ele faz uma reflexão de que, mesmo com uma conjuntura aparentemente negativa, mesmo com cenários retrocedendo ou ameaçando retroceder na capacidade de mobilização da sociedade, nós conseguimos vencer essa luta. Conseguimos garantir que a floresta de Camboatá fica e que o autódromo, se for para efetivá-lo, que seja em outro lugar, onde não haja floresta, onde não haja a quantidade de impactos que essa obra geraria naquela importante floresta urbana. Então, o livro é um conjunto de ensaios muito importantes, e quem quiser adquirir, eu recomendo que entrem no site da editora ou em outros sites, o site da editora Rio Books, ou em outros sites de venda de livros que ele já está disponível para aquisição pela sociedade. Rogério Rocco, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar uma ótima semana de trabalho e deixar aqui meu forte abraço. Obrigado, Anderson Gomes. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês no Faixa Livre e falar para esse público tão seleto e tão importante que vocês cativam há muitos anos. Eu agradeço e mando aí meu abraço para você e para a família Faixa Livre.
Conversamos aqui com o professor de Direito Ambiental, analista do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e diretor da Associação dos Servidores Federais da Área Ambiental no estado do Rio de Janeiro, a ASIBAMA-RJ, Rogério Rocco. Vamos agora a mais um intervalo, voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o vice-diretor de pessoal da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, Felipe Brito. Felipe Brito, bom dia. Olá, Anderson. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar ao público do Faixa Livre. Felipe, muito obrigado por você se dispor a conversar conosco aqui no Faixa Livre. Felipe, esse desmonte pelo qual a Petrobras vem passando nos últimos anos motiva reações de figuras historicamente ligadas à defesa da estatal. Uma dessas pessoas é justamente o ex-presidente Lula, que em um vídeo divulgado nas suas redes sociais exaltou a Petrobras como uma empresa maior do que uma simples petrolífera, afirmando que ela tem sido mal aproveitada no atual momento, já que ela poderia se configurar como uma empresa de desenvolvimento tecnológico, pesquisa e prospecção, juntando-se a outras pequenas e médias empresas, gerando empregos, auxiliando as regiões mais pobres do país, levando progresso ao nosso Brasil. Você concorda com o diagnóstico do ex-presidente, Felipe? Há um subaproveitamento da Petrobras nesse momento de crise? Sim, Anderson, eu concordo. A Petrobras tem um papel historicamente reconhecido de empresa indutora do desenvolvimento econômico e social brasileiro. Antes da abertura econômica promovida no início da década de 90, a Petrobras chegou a contar com uma cadeia de fornecedores composta por mais de 5.000 pequenas e médias empresas nacionais, que haviam desenvolvido suas capacidades técnicas pelo intercâmbio intelectual estabelecido com a Petrobras. Esse intercâmbio era muito bom para a Petrobras, que se via inserida em um mercado de fornecedores bastante diversificado, o que possibilitava a redução de preços de bens e serviços de que a empresa necessitava para realizar suas operações. Mas também era muito bom para as empresas fornecedoras e para o Estado Nacional, que experimentou um momento de industrialização crescente, com geração de empregos de melhor qualidade para a sua população e com maior geração de riqueza para o país. No entanto, a empresa mudou e atualmente ela está focada na geração de retorno de curto prazo para os acionistas, tendo deixado de lado a sua missão de abastecedora de combustíveis em todo o território brasileiro e de força indutora do desenvolvimento nacional. E esse entendimento não é só meu, ele está consolidado na própria visão da empresa, né? É um entendimento que está atualmente presente no plano de negócios da companhia. Inclusive, foi essa mudança de objetivo empresarial que acarretou a mudança da política de preços da empresa lá em 2016, ainda no governo Temer, e que hoje é a grande responsável pela carestia dos produtos derivados de petróleo aqui no Brasil, mesmo com o nosso país sendo praticamente autossuficiente na produção e refino de petróleo, né? Que é um resultado inaceitável para um país com esse nível de riqueza acumulada no seu subsolo. Dentre essas iniciativas que o Lula sugeriu, Felipe, qual delas poderia ser implementada imediatamente na Petrobras? Bom, Anderson, das alternativas citadas pelo ex-presidente Lula, eu entendo que a opção mais viável nesse momento seria implementar imediatamente uma política de Estado que possibilite a recompra das ações da companhia que atualmente são negociadas na Bolsa de Valores de Nova York. Todo e qualquer governo com um projeto nacional efetivamente soberano deve entender que o petróleo não é uma mercadoria comum, não é uma commodity como os agentes de mercado gostam de falar. Grande parte da complexidade da nossa sociedade moderna está sustentada pelo uso do petróleo ao longo do século XX. E se nós quisermos promover o desenvolvimento econômico, social e tecnológico do nosso país de uma forma inclusiva, precisamos fazer um uso estratégico desse bem tão especial que é o petróleo, estabelecendo metas concretas para a sociedade que queremos ter, como, por exemplo,
por meio da estruturação de uma política energética com maior participação das fontes potencialmente renováveis, a partir dos recursos auferidos pela exploração e uso do petróleo. O petróleo é uma riqueza que pertence ao povo e deve ser explorada em favor dos seus interesses. Nesse sentido, a renda petroleira deve ser usada para garantir a construção de uma infraestrutura social que seja condizente com as necessidades básicas de uma sociedade moderna, como, por exemplo, para garantir a segurança alimentar e energética da nossa população. Além disso, também é importante frisar que é preciso garantir a persecução de outros direitos sociais previstos na nossa Constituição, como, por exemplo, por meio de maiores investimentos na educação básica, na saúde pública de qualidade, que são direitos sociais que nos últimos tempos têm sido muito negligenciados pelo governo. O fato é que os objetivos estratégicos da nossa maior empresa estatal não podem estar submetidos a um interesse financeiro de curto prazo de uma parcela minoritária da população, especialmente se tratando de agentes estrangeiros, enquanto a maioria do nosso povo sofre com a miséria resultante do encarecimento da vida. Essa forma de gerenciar a renda petroleira é contraproducente e prejudica a sociedade brasileira. Nesse sentido, perde o Brasil, perde o povo e perde a Petrobras. Felipe, durante o período em que o Brasil vivia aquele fenômeno de crescimento econômico consolidado, no início dos anos 2000, nas gestões do próprio Lula, com a descoberta do pré-sal, o Brasil sendo respeitado em todo o mundo, o que faltou para que a Petrobras pudesse ter uma valorização ainda maior do que teve? Essas sugestões do ex-presidente chegaram a ser implementadas na empresa naquela época? Não, Anderson. Infelizmente, a gestão falhou muito nesse ponto. Apesar dos esforços de valorização da empresa por meio dos investimentos realizados, não houve nenhuma movimentação empresarial nem do governo no sentido de recompra das ações negociadas em Nova York. Nesse ponto, eu entendo que houve uma falta de planejamento estratégico no sentido de fazer o melhor uso da renda petroleira que era esperada a partir da exploração do pré-sal. A Petrobras promoveu uma política de ampliação dos investimentos no setor de exploração e produção e até mesmo no refino, visando inclusive a exportação de derivados, mas não promoveu uma reestruturação da sua composição societária, de modo a conferir o maior controle dos seus rumos ao governo brasileiro. Passamos todo o governo Lula e Dilma submetidos a uma legislação estrangeira, totalmente apartada das necessidades do povo brasileiro e indiferente ao papel social que a empresa deve desempenhar no Brasil. Entendo que esse passo era essencial naquele momento e que continua sendo crucial nos dias de hoje. É verdade que os objetivos estabelecidos para a empresa durante os governos petistas promoviam uma partilha um pouco mais justa da renda petroleira do que podemos observar nos dias de hoje. Mas é importante frisar também que a falta de mudanças estruturais na política de gestão da empresa, passando inclusive por uma revisão da política de remuneração de gestores, um assunto sobre o qual a EPET já se manifestou no passado e que de certa forma tem uma grande presença, no nosso dia a dia, impediu que esses objetivos ganhassem um caráter sustentável ao longo do tempo. No fim das contas, os objetivos estabelecidos pelos governos petistas para a Petrobras eram mais adequados às necessidades do povo brasileiro. Mas, por outro lado, eles eram incapazes de alcançar os resultados prometidos por falta de uma estratégia empresarial adequada. O detalhe, Felipe, no que se refere à região Nordeste, a Petrobras faz o caminho inverso daquele sugerido pelo Lula, entregando os ativos que tem naquela parte do país, se desfazendo de refinarias, gasodutos, deixando milhares de trabalhadores à própria sorte. Por que você acha que há esse desmonte da empresa em uma região estratégica do nosso país como o Nordeste, Felipe? Anderson, sobre esse assunto, eu quero antes de mais nada estabelecer aqui uma explicação preliminar. É preciso entender que o que é estratégico para uma empresa é bem diferente do que é estratégico para o país ou para a sua população.
e que somente sob determinadas circunstâncias esses entendimentos venham a ser convergentes. Eu concordo que o mercado do Nordeste é potencialmente estratégico para qualquer petroleira que assuma o seu controle, no sentido de ser um mercado bastante lucrativo. No entanto, a principal questão está na definição dos objetivos da empresa. A Petrobras, atualmente, poderia sim ter uma participação de grande importância no Nordeste brasileiro e mesmo assim ter grandes retornos sobre os investimentos na região. As recentes descobertas de petróleo feitas no litoral nordestino representam um dos maiores exemplos de como o Nordeste pode ser economicamente muito atrativo. O verdadeiro problema está no fato de que a Petrobras está focada em garantir o máximo retorno aos acionistas e, para isso, ela decidiu vender inúmeros ativos para garantir o alcance desse objetivo. A depender do prazo estabelecido para o oferimento de dividendos, é possível que a venda de um ativo seja mais atrativa do que a sua manutenção gerando caixa. Quando se estabelece que o objetivo central de uma empresa é gerar valor para os acionistas, os projetos com menor taxa de retorno econômico podem ficar prejudicados, mesmo que eles apresentem bons resultados, porque o foco deixa de ser a realização de lucro para manutenção e crescimento empresarial em favor da distribuição de resultados a entes privados. Não existe nada estratégico bastante quando o objetivo empresarial está errado. A incorreção desses objetivos que a Petrobras assumiu recentemente já se mostrou um fato pela financiarização de várias multinacionais. Essas multinacionais vinham definhando ao longo dos anos, sendo incapazes de repor as suas reservas e pegando empréstimos no sistema financeiro para recomprar suas ações e pagar dividendos aos acionistas, deixando o mercado acionário satisfeito. Eu entendo que a empresa está atualmente focada no objetivo errado e que nos próximos anos, caso esse objetivo não seja alterado, a drástica redução dos investimentos feitos no setor de exploração e produção será responsável por uma grande queda no seu nível de reservas provadas e por um possível colapso das suas operações. Você que é diretor de pessoal da EPET, Felipe, pode falar um pouco para a gente sobre a situação do trabalhador da Petrobras hoje em dia? Há um cenário de incertezas entre os profissionais com todo esse desmonte que tem sido promovido na estatal. Eu imagino que muita gente deve estar temendo perder os seus empregos, algo inimaginável talvez 10 anos atrás. Bom, Anderson, sobre esse ponto, eu admito que eu só posso passar uma visão muito pessoal e limitada para os nossos ouvintes. Em primeiro lugar, porque a EPET, apesar dos esforços de modernização que foram empreendidos nos últimos anos, parece que ainda não atraiu atenção suficiente de uma grande parte dos empregados da companhia, que ainda preferem tomar o discurso dos gestores como uma verdade inquestionável e acabam fechando os olhos e os ouvidos para qualquer fonte de informação que possa contradizer essas crenças que são estabelecidas dentro da empresa. Além disso, porque eu entendo que a gente está passando por um momento tão desesperador a nível nacional, em termos gerais, que as questões relacionadas ao trabalho, elas acabaram ficando menos visíveis, ou acabaram tendo um espaço de importância reduzido diante de tantas outras dificuldades que são enfrentadas pelos trabalhadores no dia a dia. O que eu tenho percebido, de toda forma, ao longo dos últimos tempos, é que vem acontecendo uma grande migração de colegas para cidades cujas atividades são tipicamente focadas no setor de exploração e produção, como Santos, por exemplo, em São Paulo. E para outras cidades, que as refinarias e outros ativos ainda não estão contemplados no plano de privatizações da empresa. Além disso, o fato é que a força de trabalho também ainda se apresenta muito dividida sobre os rumos da companhia. É verdade que muitos colegas estão bastante preocupados com o futuro e com a possibilidade de perder os empregos, tendo inclusive começado outros cursos de graduação, como eu mesmo fiz ao começar a estudar Direito, apesar de ser uma motivação diferente. Comecei a fazer Direito lá em 2018,
basicamente visando ajudar nas atividades jurídicas da EPET. Mas também é verdade, né, que, passando um pouco desse ponto, que muitos outros colegas eles ainda estão de acordo com as medidas que vêm sendo tomadas pelas gestões desde o governo Temer. Desde a gestão do ex-presidente da empresa, do Pedro Parente, né, que muitos colegas têm se posicionado sim, porque o sentimento é de que são gestões que vêm fazendo o oposto, né, do que era feito nos governos petistas, e que isso automaticamente qualificam esse modelo de gestão como um modelo bom ou como um modelo melhor, mais adequado para a companhia. Então essa divisão ela ainda é muito presente no corpo de empregados, aí fica bem difícil a gente fazer uma análise mais geral, né? Essa divisão ainda está muito presente. Então, diante disso, eu imagino que os trabalhadores, especialmente desses ativos em privatização, mas aí é um chute meu, de certa forma, né? Eu acredito que eles estejam bem preocupados, né? Que eles estejam vivendo momentos de muita incerteza, que estejam pensando que atitudes vão poder tomar para poder salvar os seus empregos, se eles vão ter que mudar de cidade, mudar de ativo, que preço eles vão ter que pagar a vida, né? O quanto a vida vai ser afetada por causa disso. Mas eu imagino que eles estejam sim passando por muita dificuldade, assim, por muita incerteza. Mas é como eu estou te falando, isso vem muito de uma visão limitada minha, da minha observação de pessoas próximas, né? De colegas que trabalham em outros estados, em outros ativos que estão sendo privatizados. Que apesar disso, né, essa observação é muito pessoal, ela não tem lastro em nenhuma pesquisa que tenha sido feita recentemente com a força de trabalho. Caso nós tenhamos um governo genuinamente progressista eleito no nosso país a partir de 2023, Felipe, qual deve ser o foco da ação em relação especificamente à Petrobras? Pensar em reestatizar algumas dessas subsidiárias que foram entregues, retomar as nossas refinarias, os gasodutos, as jazidas do pré-sal? Que tipo de investimento precisaria ser feito para que a Petrobras voltasse a ter esse papel de indutora do crescimento do nosso país? Bom, nesse tema, eu entendo que existem várias frentes de ações que podem ser atacadas simultaneamente. Então, por exemplo, no campo dos ativos privatizados, eu vejo como essencial a retomada de imediato de todas as refinarias que tenham sido privatizadas, além das malhas de gasodutos da TAG e da ANTS. Por quê? Porque esses ativos são essenciais para o fortalecimento da empresa e para a garantia de resiliência em um mercado com volatilidade de preços tão alto como é o mercado de petróleo. A força da Petrobras sempre esteve na integração vertical das suas operações, e é por isso que é tão necessário reverter urgentemente as privatizações já realizadas, porque esses ativos que foram privatizados, né, eles são pedaços de uma empresa que conferem um grande aumento na sua lucratividade, porque elas promovem algumas sinergias internas que fazem com que a empresa se torne mais eficiente e, por consequência, mais lucrativa. Aí, como eu já falei anteriormente, né, no campo da reestruturação societária, ou seja, da mudança da estrutura da organização, da empresa, eu entendo que é essencial que a primeira atitude tomada seja imediatamente a recompra das ações, né, negociadas na Bolsa de Nova York. A gente tem que deixar de ser submetido a essa legislação estrangeira, uma legislação que não nos favorece, que é uma legislação que é feita para parasitar toda e qualquer empresa que seja listada na Bolsa de Nova York. A gente não pode estar sujeito a esse tipo de interferência estrangeira na definição dos objetivos da nossa empresa estatal. A empresa estatal não pode ser tratada dessa forma. Não pode ser tratada como uma mera geradora de caixa, de riqueza, para enriquecer estrangeiro. Ela tem que ser voltada à geração de riqueza de modo a melhorar a vida do povo. É a população que tem que ser atendida, não uma meia dúzia de investidor estrangeiro. Né? E uma outra coisa que eu também acho muito importante que seja feito de imediato, né, é a revisão dessa política de preços. A política de preços da Petrobras é extremamente danosa à população. É danosa à própria empresa, mas também é danosa à população.
É danosa à empresa na medida que coloca as suas refinarias e alguns outros ativos trabalhando com ociosidade. Não faz sentido você ter uma refinaria construída para trabalhar com 70%, 75% de capacidade com base num índice operacional mal definido, mal delimitado. Não faz o menor sentido você ficar com capacidade ociosa enquanto a população paga R$ 6 no litro de gasolina, enquanto paga R$ 130, R$ 120 num botijão de 13 quilos de GLP. Isso não faz sentido. Nós somos praticamente autossuficientes em petróleo, nós não precisamos atuar dessa forma para ter uma empresa lucrativa. Então isso é um outro ponto, né? O consumo de energia do Brasil é comparativamente ridículo. Em comparação a países desenvolvidos como Estados Unidos, o Brasil consome em torno de 20% da energia per capita que é consumida nos Estados Unidos. Isso afeta diretamente o nosso desenvolvimento social. O índice de desenvolvimento humano, que é uma medida de quão evoluída é uma sociedade, tem ligação direta com o consumo de energia que aquele país faz, o consumo de energia per capita. E se a gente não promover uma política energética em que a nossa população tem energia abundante para se desenvolver, nós nunca vamos alcançar um patamar de país desenvolvido que possa ter um local respeitado no mundo, que possa efetivamente ocupar um espaço que nos pertence, que é um espaço de destaque na definição das políticas mundiais. Nós vamos ser para sempre um país tratado como um quintal dos Estados Unidos ou de qualquer outra megapotência que venha substituí-lo. Então essas, para mim, são as primeiras atitudes que devem ser tomadas por qualquer governo progressista que, porventura, venha a assumir a direção do país em 2023. Felipe Brito, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar uma ótima semana de trabalho e deixar também o meu abraço. Mais uma vez, Anderson, muito obrigado pelo convite e pelo espaço que foi dado aqui. Tá? Uma ótima semana a você, aos nossos ouvintes e um abraço. Conversamos aqui com o vice-diretor de pessoal da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, Felipe Brito. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!